Hoje nós vamos estudar a lição número 5, diz respeito ao arrependimento para a salvação. Esse é o módulo 1, a matéria 1, que trata de doutrina da salvação. Nós vamos ver por que o arrependimento, o que é o arrependimento. E a verdade central dessa lição diz que o arrependimento e a fé no sacrifício de Jesus é o que converte a minha vida de volta ao propósito eterno de Deus. Nós estamos estudando sobre o propósito eterno de Deus, sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos, de forma livre, retornarmos ao Pai. E dentro desse processo está o arrependimento. O que é o arrependimento? Eu queria ler alguns textos bíblicos que vão mencionando sobre o arrependimento como um elemento fundamental do reino de Deus em várias circunstâncias. Marcos, capítulo 1, verso 4 diz: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. No versículo 14 e 15, Marcos diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando nós estudamos a igreja em Atos, nós também vemos a presença desse elemento arrependimento. Em Atos capítulo 2, verso 37, nós lemos: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No capítulo 3, a gente vê a continuidade desse elemento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Veja ainda Atos 20, 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. O objetivo dessa lição é entender o que é o arrependimento bíblico e qual a sua importância, como ele opera em nós. Eu queria relembrar você, para a gente não perder a visão do todo. Nós estudamos o propósito eterno de Deus, estudamos a queda do homem, e por causa da queda, Deus providenciou a salvação em Jesus. Foram 2 lições sobre a salvação em Jesus Cristo. E agora nós estamos vendo o arrependimento para a salvação. Arrependimento é uma palavra conhecida de todos nós. Os sentimentos, os processos que envolvem o arrependimento, nós conhecemos bem. A dificuldade é que muitas vezes nós confundimos arrependimento com remorso. A dor do remorso é chamada de arrependimento. Então alguns dizem: meu Deus, que arrependimento ter comprado aquilo, que arrependimento ter falado aquilo, mas logo à frente repete, cai de novo na mesma prática. Então é possível que, ao falarmos assim, a gente tenha observado a dor, o remorso de termos feito algo, de estarmos em determinado lugar, termos tomado tal decisão. Mas o arrependimento não é só a dor de algo mal feito ou de algo errado. O arrependimento, principalmente o arrependimento bíblico, envolve mais do que a dor ou do que o remorso. E há uma expressão muito importante, ela é centro dessa lição, que já está num versículo que lemos: que faremos, pois, irmãos? Veja de novo, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Os apóstolos estão pregando o evangelho
estão dizendo em praça pública, nas ruas, estão abordando as pessoas que se interessaram em ouvir sobre Jesus, principalmente porque ele havia acabado de morrer, e os apóstolos estão pregando o evangelho. E eles dizem com essas palavras: atendei a estas palavras. E ele trata sobre isso, ele fala sobre Jesus, sobre o Nazareno. No capítulo 2, no verso 33, nós lemos: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja que era uma ousadia dos apóstolos. Eles não estavam apenas imputando culpa ao povo, eles estavam falando de quem é Jesus. Por que Deus enviou Jesus? Do que Jesus fez na terra. E proclamando por que Jesus havia morrido. E ao fazer isso, faziam com ousadia, faziam de forma destemida, cheios do Espírito Santo. Eles pregavam o evangelho. E desafiavam as pessoas: prestem atenção nestas palavras. Então o texto continua dizendo o que aconteceu. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo chegou ao coração daquele povo que nunca havia ouvido os apóstolos falarem daquela forma, cheios do Espírito Santo. E apesar de toda a questão social e política da morte de Cristo, que havia acontecido há pouco tempo, eles estavam sensíveis à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eles ouviram com atenção. E a palavra diz que compungiu-se-lhes o coração. Essa expressão, a palavra compungir, não é muito conhecida, muito usada por nós, mas diz respeito a o coração se derramou. Eles foram profundamente tocados por aquilo que ouviram. Eles receberam o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma simples, sensível, aberta, plena, e eles perguntaram aos apóstolos: o que faremos, pois? Mediante tudo isso que vocês estão pregando do Evangelho, o que eu preciso fazer? E os apóstolos responderam: arrependei-vos. Mediante toda a palavra do Evangelho, toda a proclamação do Evangelho, toda a verdade do reino de Deus expressa em Jesus, sua vida e sua obra, sua morte e sua ressurreição, eles disseram: arrependei-vos. Isso é o que precisa ser feito mediante tudo que Deus já fez. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A atitude do povo precisa ser a atitude de cada um de nós. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, nós temos uma disposição no coração de, então, mediante a isso, o que eu tenho que fazer? E a resposta já está dada: arrependei-vos. Na continuidade desse entendimento ou dessa busca, eu e você podemos dizer: o que é mesmo o arrependimento? Se tudo o que eu tenho que fazer, mediante toda a obra de Deus, é me arrepender, o que é o arrependimento? Eles perguntaram: o que faremos, pois, irmão? E essa é a motivação da lição de hoje. Essa é a motivação do porquê estudamos sobre arrependimento. Não é apenas um sentimento, como eu comecei dizendo. Não é apenas uma atitude religiosa de um choro ou de um quebrantamento circunstancial. A Bíblia ensina sobre arrependimento de uma forma ampla, profunda, e eu e você precisamos entender isso. Em Atos, no capítulo 2, o verso 38 diz: Pedro então lhes disse: arrependam-se
e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O perdão dos nossos pecados, o livramento da dívida contraída por nós mesmos, por causa dos nossos pecados, depende de um ato, e esse ato é chamado de arrependimento. Não só isso, o texto diz que nós receberemos o dom do Espírito Santo. Alguma coisa está bloqueada, impedida de chegar a nós, que é o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a ação, a manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Isso está bloqueado, impedido por falta de um ato, o ato de arrependimento. Não é apenas a mudança de religião, não é apenas a mudança da forma de pensar, avaliando questões dogmáticas, intelectuais, diz respeito a um ato tenso, denso, profundo, que envolve o sentimento, que a gente poderia até chamar de remorso, mas vai muito além disso. O ato do arrependimento. E nós vamos ver por que o Senhor traz essa palavra ou esse ato e qual a importância de eu e você não só entendermos sobre o arrependimento, como agirmos em arrependimento. A importância do arrependimento. Leia comigo Oséias, nós vamos ver que no Antigo Testamento o Senhor já trazia essa ação, essa necessidade. Oséias capítulo 14 diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade. O profeta Oséias está anunciando, desde o Antigo Testamento, a necessidade de um trilho. Eu entendo sobre os meus pecados, eu compreendo o reino de Deus e eu tomo uma atitude chamada arrependimento que está vinculada a essa outra palavra desse versículo. Convertei-vos. Conversão. E essa palavra é conhecida no nosso tempo porque alguém pode dizer assim: você se converteu? Eu me converti a tal religião. E o que é conversão no sentido bíblico de arrependimento? É o que nós estamos estudando hoje. Primeiro nós vimos que desde o Antigo Testamento esse procedimento ele é real, ele é sólido, ele é instruído por Deus ao seu povo. Arrependei-vos dos vossos pecados. Em Marcos capítulo 1, já lemos sobre Marcos, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus, já vimos que essa tinha sido a mensagem no Antigo Testamento, e essa era a mensagem dos apóstolos. Arrependei-vos. E essa é a mensagem dos discípulos de Jesus na igreja original, desde o livro de Atos. Nós temos textos como Marcos 6, 12, como Lucas 24, Atos 2. Eu incentivo você a parar e ler esses versículos, e leia-os em voz alta. Vamos ler Marcos 6, 12. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependessem. A ação da proclamação do evangelho dos apóstolos envolvia um desafio. Arrependam-se. E esse desafio está vivo para mim e para você hoje. E é importante a gente entender por que essa ênfase no arrependimento. Não é difícil entender. Lembre-se de que o que nos separou do propósito original de Deus foi o pecado. O pecado original é a independência, a desobediência a Deus. Por isso, o arrependimento é a condição necessária para voltarmos ao relacionamento com Deus. Arrepender-se é sentir a dor da ausência divina e tomar a decisão de voltar ao governo do Senhor em obediência. A pergunta que fica é: arrepender-se de quê? Geralmente, no dia a dia,
A gente se arrepende de algumas coisas ali no momento. Eu me arrependi de ter passado em alta velocidade, porque agora chegou a multa, mas em outras circunstâncias a gente já esqueceu de todo esse sentimento e acaba passando em alta velocidade de novo, e talvez a gente celebre porque não tinha radar, mas o arrependimento cotidiano de coisinhas que a gente vive, às vezes até sofre a dor. Eu citei um exemplo muito simples, mas existem exemplos mais densos, mais pesados, mais difíceis. Eu me arrependi de ter falado desse jeito com aquela pessoa. E talvez a gente tenha problemas de relacionamento por anos, por ter falado de uma determinada forma, e a gente até se arrepende, sente a dor. Mas o arrependimento para a vida eterna é de extrema importância. Eu preciso saber do que eu preciso me arrepender. E eu preciso me arrepender do pecado de independência. E eu quero enfatizar, eu posso ter uma dor por ter sido independente. Oh, Deus, é realmente uma emoção num determinado culto, num determinado momento difícil da vida, e depois a vida segue. Possível que tenha sido só um remorso ou um entendimento circunstancial que não leva a uma genuína, a um verdadeiro, um completo arrependimento. E a palavra do Senhor nos ensina sobre o arrependimento da independência de Deus. Senhor, eu estou entendendo pelo teu evangelho que eu vivo independente. Que essa sociedade, não só pós-moderna, mas a gente vê a história, essa sociedade sempre viveu na independência. É do jeito que eu quero, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu construí. O que eu construí, inclusive em termos religiosos. Nós queremos viver aquilo que a gente faz, a gente pensa, a gente acha. É independência. Já falamos lá atrás em outras lições, o pecado do Éden tem um nome: independência. Eu desobedeço os seus mandamentos, os seus preceitos, as suas instruções, eu quero fazer do meu jeito, então eu não te obedeço por independência. Eu sou senhor de mim mesmo. E o arrependimento genuíno para a salvação é o arrependimento do pecado de independência. O arrependimento bíblico, verso 3 de Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O apóstolo Tiago também escreve, ele diz: aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Arrependimento é a palavra grega metanoia. E metanoia significa uma mudança de atitude interior, um retorno ao alvo, uma mudança de propósito, uma mudança de atitude, uma mudança da forma de pensar que leva a uma mudança da forma de agir, de proceder. E aí a gente já começa a ver com clareza que o arrependimento não é só o sentimento, mas é o processo que envolve sentimentos inúmeras vezes, que leva alguém a chorar, a sofrer dor da consequência ou da constatação de que agiu de forma errada, mas não para no sentimento, leva a uma mudança da forma de pensar. Agora eu entendi. E porque eu entendi, eu vou tomar atitudes novas. Isso vai consolidando o que é o genuíno arrependimento. Arrependimento é uma conversão, é o voltar, é o mudar de direção. O conceito de arrependimento vinculado só a sentimento precisa ser substituído por um conceito e por uma verdade absoluta de que arrependimento não é só a dor, é o processo da conversão, do mudar de direção. Arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de atitude interior, um retorno ao alvo e ao propósito original do Pai. Arrependimento é reconhecer que sou pecador, com uma mudança de direção, uma conversão, voltando-me para Deus. A conversão a Deus é
É um processo de entendimento do Evangelho, da notícia do reino de Deus, do entendimento do projeto eterno de Deus, do entendimento da vida e da obra de Jesus Cristo, incluindo absolutamente sua morte e sua ressurreição. E ao entendermos o que isso é no mundo espiritual, juridicamente, nós podemos tomar uma mudança de rumo. E essa mudança de rumo envolve a dor, o remorso, porque nos leva a uma consciência. Como é que eu pude andar equivocado, errado, em outro rumo o tempo todo? Como é que eu pude ignorar a Deus? E isso se aplica às coisas cotidianas, mas nós estamos estudando isso aplicado à nossa vida eterna. Arrependimento para a salvação eterna. Arrependimento para o cancelamento do peso, da culpa, dos pecados, do preço do pecado. Arrependimento para um retorno a Deus o Pai. Isso depende de mim e de você. É o Espírito Santo que opera quando ouvimos o Evangelho, mas sou eu que decido ouvir o Evangelho com o coração aberto. Sou eu que busco conhecer mais o Evangelho para ser levado conscientemente à decisão de uma mudança de rumo. Eu decido mudar de rumo. O arrependimento mais a fé culminam em conversão. Portanto, arrependimento, embora envolva dores, ele é o processo de conversão, de retorno, de mudança de rumo. É isso que nós estamos estudando. Converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E Marcos, mais uma vez, capítulo 1, verso 4, arrependam-se e creiam no Evangelho. É uma mudança de rumo. O arrependimento sem a fé no Evangelho de Jesus não é arrependimento ensinado pela Bíblia. É talvez um peso na consciência. Mas o arrependimento ensinado pela palavra que estamos estudando hoje diz respeito a uma tomada de decisão. Eu decido. E não é por fortes convencimentos emocionais. É por entendimento do Evangelho, do reino de Deus. Eu decido mudar. E aqui a gente entra nesse tópico, como acontece o arrependimento, como ocorre o arrependimento. Leia comigo na apostila, eu estou lendo alguns pequenos trechos, mas eu quero incentivar você a ler toda a apostila. Você vai me assistir ministrando a aula, você vai me assistir ou vai repetir comigo, vai ler na tela alguns textos bíblicos, mas é de extrema importância que você pare em algum momento, leia toda a apostila, leia todos os textos bíblicos e, se possível, leia em voz alta. Mas leia comigo esse pedaço. Este arrependimento que vem de Deus e nos leva à conversão é um arrependimento integral. Atinge todo o ser e é sempre de dentro para fora. Mudança externa sem mudança de atitude interior se torna legalismo, aparência, costumes ou dogmas religiosos. O arrependimento pode ser um processo lento, gradativo, ou pode ser um processo instantâneo, algo que acontece na vida de alguém e que naquela circunstância foi divisor de águas de forma instantânea. E nós vemos isso no exemplo da igreja em Atos. Nós vemos pessoas que perguntaram imediatamente aos apóstolos: que faremos, pois? E a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo, instantaneamente decidiram mudar de rumo. É possível que em outros casos algumas pessoas estejam ouvindo o Evangelho, vão consolidando, como tijolinho por cima de tijolinho, a estrutura do reino de Deus. Mas o importante é chegarmos a um lugar de decisão. E aqui nós vemos no livro de Atos, nesses textos que já li com você, que eles ouviram o Evangelho, eles ouviram os apóstolos. Ouvindo eles, segundo, compungiu-se-lhes o coração, por dedicar atenção. E aqui entra uma questão que é de extrema importância. Eu tenho um podcast que se chama Palavra Afeta Tudo. Você pode entrar, acessar a internet no Spotify e você digita lá, Palavra Afeta Tudo, Sóstenes Mendes. Nesse podcast eu ensino sobre como, na maioria das vezes, as pessoas ouvem não para aprender, ouvem para rebater.
Isso se aplica em incontáveis circunstâncias da vida familiar, da vida cotidiana, da vida profissional. E é de extrema importância que a gente aprenda alguns conceitos e alguns passos práticos de como a gente pode passar a ouvir para aprender, não para rebater. Essas pessoas, naqueles dias, lá do livro de Atos, elas ouviram o Evangelho para conhecer, para aprender. Via de regra, principalmente se tratando de religião, as pessoas não ouvem nessa condição. Elas ouvem para dizer, eu já tenho minha religião, mas eu não penso assim, mas eu não acho assim. Diz respeito a uma habilidade, a uma disciplina não cognitiva, uma pessoa desenvolver o hábito de abertura ao outro. Eu quero conhecer, eu quero ouvir, eu quero fazer perguntas sinceras, eu quero entender, porque eu não tenho tudo. Eu não sou o dono de toda a verdade. E muita coisa que eu preciso aprender ainda está fora de mim. Então eu quero ouvir sobre o Evangelho. Eu quero ouvir sobre como você crê. Eu quero ouvir sobre como você desenvolveu sua estrutura de fé. O que move o seu coração. Eu quero ouvir. Sobretudo, eu quero ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero ouvir para aprender. E ao aprender, eu quero identificar quais são as coisas genuínas do reino de Deus. E porque os apóstolos estavam proclamando coisas genuínas do reino de Deus. E porque aquele povo estava ouvindo para aprender, compungiu-se-lhe o coração. Nós vamos sendo não apenas convencidos intelectualmente, mas tocados em nosso espírito, porque o Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. Ele toca áreas centrais da nossa vida, ele toca demandas, necessidades, ele toca o nosso espírito. E ele nos apresenta luz, ele nos apresenta o caminho de volta ao Pai, ele nos apresenta o plano eterno de Deus para nós. É quase que impossível, às vezes manifesto em forma de um choro, de um quebrantamento, às vezes de uma fome, de uma sede, de uma busca, de um desejo, às vezes manifesto na ausência de desejo ou necessidade de continuar pelo caminho errado. Eu perdi a paz, eu perdi a alegria, eu perdi o prazer nessas outras coisas porque eram de um caminho errado. E eu agora começo a me interessar mais pelas coisas do reino de Deus. O meu coração está sendo compungido pela proclamação do Evangelho, porque eu decidi ouvir para aprender. Faz parte do processo de arrependimento ouvir o Evangelho, ouvir para aprender e deixar o coração, poderíamos dizer de uma forma mais superficial, deixar nossas emoções serem tocadas. Compungiu-se-lhe o coração. É o que aconteceu com aquele povo. Leia comigo em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. O apóstolo Paulo está tratando no contexto aqui, com a igreja de Corinto, sobre as cartas, sobre as ministrações, sobre como aquilo impactou as pessoas que o ouviram ou leram suas cartas e como essas pessoas ficaram entristecidas. Talvez, em algumas circunstâncias, nós podemos usar a palavra remorso. E hoje, na nossa absoluta independência, geralmente quando uma mensagem nos leva a sentir remorso, sentir arrependimento, sentir dor, tristeza por estarmos num caminho errado, a gente reage de outra forma. Eu não quero saber disso, eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Mas é imprescindível um coração aberto, abertura ao outro, abertura ao que vem do reino de Deus, sobretudo. Para mesmo que sejamos confrontados, como esse povo aqui estava confrontado, mesmo que nos entristeçamos, como esse povo estava entristecido, a gente entenda que é o processo do arrependimento. Então Paulo diz, olha, não porque vocês foram entristecidos, não estou feliz porque vocês estão tristes com o que ouviram ou com o que leram,
Eu me alegro porque esse entristecimento vem da parte de Deus e vai levá-los a uma mudança de rumo. Já que não é assim, já que eu errei, já que isso me afeta tanto, já que isso é tão real, eu quero estudar a palavra, eu quero aprender, eu quero mudar de rumo. Esse é o arrependimento que João Batista, desde Oséias, João Batista, Jesus, os discípulos e nós hoje estamos estudando arrependimento. A palavra do Senhor nos diz que aquelas pessoas, mediante a atenção, ouvir para aprender, o coração quebrantado, compungido, eles fizeram uma pergunta. E essa pergunta não foi retórica. O que faremos então? Então você está achando o quê? Agora eu tenho que fazer o quê? Não, não foi um confronto, uma resistência. Foi uma pergunta genuína. Mediante tudo isso, o que eu preciso fazer? Porque se eu estou indo nessa direção e o Evangelho me anuncia que essa direção não é a direção que me leva para Deus e para a eternidade com Deus, e eu me entristeço porque eu sou senhor de mim, eu estou fazendo tudo, eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que ser muito humilde, eu vou ter que quebrar meu orgulho, eu vou ter que mudar tanto, eu vou ter que mudar, eu vou me arrepender, mas eu faço isso. Qual o caminho, qual o rumo eu preciso dar? Contrário, diferente do que eu tenho seguido até aqui. Então eles disseram, que faremos agora? E essa é a minha e a sua pergunta. Que rumo eu tenho que tomar agora? Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Essa é a graça do Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você não mudamos de religião, eu e você não somos convencidos intelectualmente, eu e você não apenas temos uma necessidade e a religião prometeu que vai ter um milagre e eu sigo porque eu vou ter isso resolvido. Não, eu entendi o Evangelho do Reino, pregado nessas lições. Eu sou pecador porque Adão e Eva pecaram o pecado da independência. Eles decidiram viver longe de Deus e todos que nasceram deles, até chegar em mim, nasceram longe de Deus. Desfeita a glória do Senhor na nossa vida, separados de Deus, e a Bíblia chama isso de morte, e eu me tornei devedor do maligno que me escraviza, eu não tenho como fazer mais nada, mas Jesus pagou o preço, e eu decido crer no Evangelho, e eu decido ser perdoado, eu recebo e eu me arrependo, eu me rendo a Jesus, e eu entrego a minha vida a Ele, e eu agora mudo de rumo. E eu posso mudar de rumo porque os meus pecados, a minha dívida já foi paga, eu não devo nada ao credor. Então eu mudo de rumo. E isso vai se repetir na minha vida todos os dias. Em todos os dias eu vou descobrir algo que o Senhor quer me mostrar e mudar na minha história, mudar na minha vida, nos meus valores, nos meus procedimentos. Então todos os dias eu tenho oportunidades de arrependimento, de mudança de rumo. Não mudança de rumo em função dos meus sentimentos de remorso, mas em função do que a palavra diz. Eu ouvi o Evangelho, meu coração foi compungido, eu até tenho dores pelo que eu estou vivendo, ou herdei, ou eu acumulei de problemas, de pesos, de consequências, mas não é na força do meu braço, não é porque eu sou boa pessoa, é porque Jesus, meu Senhor, realizou tudo isso em função do seu propósito eterno para a minha vida. E eu decido, aí entra a minha decisão, eu decido mudar de rumo, eu decido me arrepender. Próxima semana, próxima lição, nós vamos continuar vendo sobre arrependimento e como a dimensão do arrependimento completa o reino de Deus na minha vida. Como isso pode ser consolidado. O arrependimento nos identifica com a cruz de Jesus e por isso somos salvos. É isso que nós vamos ver na próxima lição.